Alô, amiguitos! Hoje eu vou tentar ser mais rápido, porque eu estou em ambiente completamente diferente do habitual. Estou aqui, ó, estúdio da Band FM, estúdio de gravação da Band FM, onde eu trabalho, daqui a pouco vai entrar no ar, mas vim para cá para conseguir ver o jogo. E, ufa, vou compartilhar que eu estou bem de saúde, porque eu vou dizer uma coisa, hein? Vamos lá, aqui no canal Tricolaço em Ritmo de Copa, para falar de Brasil 2, Japão 1, e olha, não passava agulha. É, mas teve um jogo, é um jogo que teve tudo muito misturado, né? Teve um Brasil muito consciente do que poderia e deveria fazer, depois um Brasil muito perdido com relação àquilo que poderia fazer para consertar o que estava errado, depois um Brasil que precisava correr atrás do prejuízo e estava um pouco mais ligado, e por último, uma proposta igual à do começo, onde era um Brasil que sabia o que tinha que fazer para as coisas funcionarem, porém com menos tempo. Esses 4 cenários fizeram parte do jogo de hoje. E eu confesso que todos eles me deram arrepio. E todos eles me fizeram pensar por que alguns técnicos, como é o caso do Ancelotti, são tão frios, né? Teve um momento lá onde a gente estava vendo o jogo que um colega que estava ali vendo comigo disse assim, muito burocrático, né? Tudo muito burocrático, tudo muito pensadinho, né? E eu estava falando antes que eu admirei a atitude de uma moça que estava sentada num corredor ali, lendo um livro, quando o jogo estava começando. Ela não estava nem aí para a Copa do Mundo, muito menos para o Brasil. E, obviamente, eu adoro futebol e gosto de ver jogo e acho, jamais pararia para ler um livro na hora de um jogo decisivo. Mas, ao mesmo tempo, me causa admiração porque a pessoa consegue não se afetar pelo ambiente em volta dela. E que isso tem a ver com o técnico burocrático. É admirável, porque para o cara fazer como faz o Ancelotti, ser completamente frio, ele não pode ter amor nenhum no coração. Ele tem que ser meio psicopata, né? No seguinte sentido, ele tem que, primeiro, acreditar muito na proposta dele, e segundo, ele não pode sofrer. Porque se ele ficar nervoso além da conta, ele corre o risco de errar, corre o risco de meter os pés pelas mãos e tomar uma decisão errada. O fato dele ser muito pragmático, e ele é assim, foi assim nos clubes que treinou também, dão a ele uma paciência que a gente não compreende. Talvez essa paciência o ajude a vencer. Obviamente ele já perdeu muito, obviamente o Brasil pode perder, obviamente o Brasil poderia ter perdido hoje, ia ficar muito na conta dele, mas quando você vê a construção do segundo gol do Brasil, que acontece com a calma de quem está aos 15 minutos de jogo, só que acontece aos 43, né? Você fica admirado. Você fala, cara, não é. O cara pensou nisso. Porque os primeiros 25 minutos de jogo são 20 minutos de jogo são do Brasil ditando o ritmo da partida, jogando no campo de ataque, com o Japão todo postado defensivamente. Qual é a ideia? Pressionar até achar o erro e fazer um gol. Só que aí o Brasil sofre gol e sofre depois da hidratação, quando os técnicos conversam, e claramente o técnico do Japão orientou o time para mudar a estratégia e trabalhar na pressão em cima do Brasil na sua defesa. Porque foi assim que recomeçou o jogo. E ele foi muito inteligente porque ele já colocou o time ali. E colocou com um objetivo claro de aproveitar um erro eventual que o Brasil fosse cometer para tentar um gol. E foi corajoso, porque o Brasil poderia retomar uma bola, trabalhar nas costas do Japão no contra-ataque e fazer um gol, que certamente é o que o Ancelotti queria. No entanto, o Danilo vai lá e faz o que o manual diz para não fazer, né? Atravessa a bola no campo de defesa. Atravessar a bola no campo de defesa é dar ao atacante do outro time a chance que ele precisa para pelo menos chegar na tua área. O jogador japonês não só chegou, como ganhou na corrida do Casemiro, escolheu o canto, bateu, e ali é o seguinte, o Alisson estava vendido, ele não tinha o que fazer. Se ele pegasse ali era um milagre, não era a defesa normal. Isso desmontou o Brasil, porque a estratégia estava pensada, pronta e bem executada. Ela pode ser chata, ela pode ser
É algo que a gente não gosta de ver, mas ela estava sendo bem executada. E com paciência daria certo. Não deu porque teve o erro. E aí o Brasil se perde, porque o Brasil não tem a segunda estratégia. Claramente não tem. E claramente, se tem, o Ancelotti não conseguiu deixar claro para os jogadores qual era. Porque estavam todos muito nervosos a partir daí. O Casemiro muito nervoso depois que errou no lance do gol. O Danilo muito inseguro com o que deveria fazer, ainda assim um pouco mais inteiro que o Casemiro, mas errando passes também. Os jogadores de ataque completamente entregues, mais novos, todos eles sentindo, menos o Vini Júnior, mas aí passa e errar lance também. O Ryan, por exemplo, que é um jogador de driblar, de ir para cima, de entrar na área, não fez um lance assim agudo. E aí terminou o primeiro tempo com o Brasil entregue, com o Japão soberano no jogo. Volta ao segundo tempo, o que você vê? O Endrick vem para campo, a primeira bola vai para ele, o Brasil vai para cima do Japão. Detalhe, Paquetá tinha machucado, mas já estava jogando mal, estava começando a errar passes também. E era o jogador que distribuía jogo ali junto com o Guimarães. Vamos falar do Guimarães daqui a pouquinho. Aí, você tem claramente uma ideia de ir para cima, de tentar achar o espaço para fazer o gol no Japão, mas aí começa a bater na trave de novo. Né? Os jogadores do Japão começam a se posicionar bem e a bola não chega, e aí tem o lance do Vini que o goleiro pega, e aí muito cruzamento na área. Você percebe que o Ancelotti deve ter dado orientação para tentar o drible ou tentar o cruzamento, os caras acabam indo mais para o cruzamento. E não saiu muita coisa até que o time retomou o modelo do primeiro tempo com a entrada do Martinelli. É curioso isso, né? Porque deveria ficar até mais agudo. E aí ele traz o Endrick para o meio para fazer a função do Matheus Cunha. Nunca vi o Endrick fazer a armação de jogo. E até que funcionou em alguns momentos. O Martinelli foi para o lado, mas revezava com o Vini. Curioso que o Vini ficou ainda mais para o lado. O Martinelli trabalhou mais por dentro. Seria o inverso se fosse no Arsenal, onde o Martinelli entra para fazer o lado, né? E ele ficou mais pro meio do que o Vini o restante do jogo. E aí virou jogo de paciência de novo, virou o mesmo jogo do primeiro tempo. Troca, roda, cerca, troca, roda, cerca, até uma hora que você dá o bote para tentar tomar bola. Tem o lance do cruzamento do Douglas Santos na cabeça do Casemiro, o empate do Brasil. Aí, depois disso, na verdade, o gol sai antes, né? O gol sai antes do Martinelli entrar. Casemiro sai, entra Fabinho, com o Japão voltando a atacar. Aí o Brasil se posta ali a partir dos 30 minutos nessa de roda a bola, tenta retomar e cruza. Começou, olha, você começa a perceber, começou a surgir muito escanteio, então era o Brasil presente no ataque. Os jogadores do Japão fizeram uma espécie de muro na beira da área, já não era uma coisa tão assim de lado a lado do campo, né? Era assim senso de proteção mesmo. Até porque com a entrada do Martinelli a tendência era dar uma largada mesmo. E aí o Brasil ficou mais dono do campo, mas ainda daquele jeito, né? Só que chutando mais do que no primeiro tempo, tentando mais, arriscando mais, errando também, mas pelo menos tentando. E aí começa a acontecer o seguinte, né? O time começa a abrir, o outro time. O Japão perdeu 3 bolas. 3 bolas que o Brasil conseguiu retomar e tentar reiniciar uma jogada que não terminou. Na terceira bola, na roubada do Ryan, a bola vai para o Bruno Guimarães. Ele dá um passinho para o lado só e acha um corredor. A câmera do árbitro dá para ver certinho. Acha um corredor para a entrada do Martinelli. E aí louve-se a calma e a tranquilidade do Martinelli para olhar para o canto que tem que bater e bater. Né? O mais aberto possível na direção do gol. Aí a bola bate na trave, atrás do goleiro já era. Né? Eu gritei gol primeiro que todo mundo, porque do que bateu na trave vai para o lado de dentro. Esquece, não precisa nem esperar bater na rede, já era. E ele estava no limite de ficar impedido. Ele ficou meio passo para trás, coisa de quem pensa. Né? Não sei se ele viu, mas pensou. Genial, genial. E aí o Brasil ganhou o jogo de maneira categórica, mas um dos jogos mais difíceis que eu já vi numa Copa do Mundo. Tá ali com o Brasil e Estados Unidos de 94, porque os dois adversários têm 2 coisas em comum. Pouca tradição na época, os Estados Unidos, mas muito forte jogando em casa. O Japão tem pouca tradição de vencer, mas já é um time consolidado, com jogadores que estão jogando no mundo todo, mas que também endureceu o seu jogo, né? Fez uma primeira fase muito boa e deixou muito difícil as coisas para o Brasil durante o jogo de hoje. Se ganhasse, não seria absurdo. Se o Japão passasse, não seria absurdo.
O Japão jogou em pé de igualdade com o Brasil jogou em pé de igualdade com o Japão. Ia vencer o jogo quem aproveitasse o lance de forma muito específica, assim, e não errasse. É jogo de erro zero. E aí, jogo de erro zero, tem aquilo que eu falei lá atrás, que depois eu falo do Guimarães. O Bruno Guimarães é o jogador que, ao longo de todo o jogo, errou menos, prestou atenção, tentou as coisas certas. Não foi brilhante do ponto de vista plástico, não deu chapéu, não saiu, mas estava sempre presente nas jogadas ofensivas e não errou. Então, era natural que ele fosse coroado com alguma coisa muito positiva. Melhor que tenha sido num lance em que ele deu o gol para o Martinelli. Foi perfeito. Foi o melhor em campo do Brasil e foi o melhor em campo num jogo onde se dá bem quem passa o tempo todo atento. E ele passou o tempo todo atento, por isso que o Brasil venceu o jogo. Notas para hoje para Alisson, que é aquilo, né? Se pegar aquela bola tem que ser milagroso. O Alisson não é milagroso, mas é bom goleiro. Então vamos dar uma nota 6 para ele, porque a gente talvez quisesse um milagre. De resto, ele não errou. E para falar a verdade, o Japão chutou 2 bolas no gol. A rigor, 2 bolas no gol. A bola do gol e a bola do segundo tempo, que o jogador do Japão chutou cruzando a área e o Alisson foi buscar no chão. Nota 6 para ele. Danilo cruza a bola no campo de defesa, que é proibido, mas do ponto de vista técnico e tático, ele não fez uma partida ruim. Então, desconta o erro, dá uma nota, vai de 6 para ele. Marquinhos, para mim, segura o tempo todo, preocupado, orientando o time e não facilitando as coisas para o ataque japonês. Nota 7,5, mesma coisa para o Magalhães. Os 2 zagueiros do Brasil muito seguros. Não dá para cobrar deles o erro do que aconteceu depois. Douglas Santos, partida segura, o tempo todo ligado, sabendo o que tinha que fazer, trabalhando muito bem no ataque, auxiliando o Vinícius Júnior. Nota 7,5 para ele. O Casemiro é uma coisa engraçada. O Casemiro tinha que ter saído na virada do primeiro tempo para o segundo, porque o que ele fez, ele estava sem firmeza, ele correu atrás do jogador japonês atrasado, o Brasil tomou o gol assim, ele errou passe e ele errou bote. Aí chega no segundo tempo, ele faz o gol mais importante do jogo, que é o gol de empate, pô. Aí como é que você faz? E outra, ele tinha dado a cabeçada naquela bola que todo mundo viu entrar e não entrou. Como é que você faz? Faz de novo um pelo outro, né? Uma nota para desgraça, uma nota para perfeição, dá no meio e põe 6,5 pro Casemiro. É o que tem, é o que tem para hoje. Bruno Guimarães, o melhor jogador do Brasil hoje. Melhor até que Vini Júnior, mais decisivo, importante na assistência para o gol. Nota 8,5 para ele, nota 5,5 para o Paquetá. Porque ele começa com um senso de responsabilidade real, o que tinha que fazer no campo, direito, mas começa a fazer errado no meio da partida, depois do gol se perde mais ainda e por fim se machuca. Fica a solidariedade, mas a nota é baixa para ele. Ryan também sentiu o primeiro tempo, melhorou taticamente no segundo tempo. Tecnicamente, ele ainda precisa ser menos medroso. Ele precisa acreditar, porque ele é um cara do drible, ele é um cara que vai para cima, é um cara da velocidade, mas ele está com medo de fazer isso, por medo de errar e a bola que ele perder prejudicar o time. É melhor que ele arrisque. Futebol é correr risco, porque ele tem mais a oferecer arriscando. Nota 6 para ele. Matheus Cunha, talvez o mais burocrático dos jogadores, não cometeu nenhum erro grave, mas ficou apagado no primeiro tempo, saiu no segundo para a entrada do Martinelli depois, foi isso? Vai ficar com uma nota 6. E o Vini Júnior não jogou mal, jogou bem, mas encontrou marcação, encontrou dificuldade. Quando precisou, foi para cima e tentou resolver. E mais se deu bem do que deu mal, então vai uma nota 7,5 para o Vini hoje, mas ele não foi o melhor em campo do Brasil. Entraram o Endrick, que ainda sente, é um jogador especial, mas ainda sente, você percebe que ele sente o peso, mas ele não foge do jogo, e ele tenta ajudar. E ele tentou e conseguiu, vai ficar com uma nota 6,5. O Martinelli entrou, foi decisivo taticamente, me estranhou ele não fazer drible, mas é como disse, ele foi infiltrado por meio, então ali ele vai fazer menos drible, mas fez um gol exemplar de quem estuda o manual. Nota 7,5 para ele. Fez o gol que levou o Brasil para as oitavas de final, cara. Tem que levar uma nota alta. Fabinho, mais uma vez, entrou e serviu para dar firmeza naquilo que o Casemiro, na posição dele, não conseguia dar, mas entrou porque o Casemiro machucou, né? Leva nota 6,5. E entrou também o... Não, depois ia entrar o Danilo, não entrou, né? No finalzinho entrou, mas aí sem nota, enfim. Danilo Santos. E não acontece mais nada. É isso. Domingo tem oitavas. O Brasil nunca ganhou da Noruega.
mas também jogou poucas vezes. O Brasil já ganhou da Costa do Marfim. Os dois são adversários duríssimos. Noruega é nível Japão. Costa do Marfim é mais fácil, mas é muito forte. Ganhou da França outro dia no amistoso também. Quer ganhar a Copa do Mundo? Não tem essa. Não dá para escolher adversário. Tudo é difícil. Quem vai tornar fácil é você que quer ganhar. Você que tem que tornar fácil as coisas. Então vamos ver o que vai ser domingo, 5 da tarde, oitavas de final. Valeu, até a próxima!